Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luísa Cartana, eu sou auditora fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul e atualmente eu faço parte da assessoria da reforma tributária no Estado e vou conduzir essa nossa live. Então, em nome do Comitê de Gestor do IBS, eu agradeço a presença de todos. O objetivo desse encontro é a gente apresentar o piloto do IBS, é alinhar expectativas quanto ao funcionamento do projeto e esclarecer os principais pontos relevantes da perspectiva operacional. As manifestações, como a Cassandra disse, poderão ser feitas exclusivamente pelo chat. Então, as perguntas serão organizadas e, na medida do possível, ao final, serão respondidas no bloco de esclarecimentos. As perguntas que não forem respondidas serão compiladas e, num próximo encontro, serão respondidas. Eu informo ainda que essa reunião está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente no YouTube, com exceção do bloco de esclarecimentos, que não será divulgado. Então, a nossa agenda ela está organizada da seguinte forma. Iniciaremos com a abertura, que será feita pelo subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves, do Rio Grande do Sul, pelo coordenador do CTO, Luiz Dias, e pelo coordenador adjunto, Roberto Albuquerque. Na sequência, teremos a apresentação do piloto do IBS, conduzida pelo Paulo Yamada e pela Eliane Heidmann, com duração prevista de 1 hora. Depois seguiremos com o bloco de atendimento, conduzido pela Raquel Krug, por aproximadamente 20 minutos, e então encerraremos com o bloco de esclarecimentos, com uma duração de 30 minutos. Desejo um ótimo evento para todos nós, e para iniciarmos, passo a palavra ao subsecretário Ricardo Neves para realizar a abertura. Boa tarde a todos, uma satisfação estar aqui nessa abertura desse nosso evento aí de início do piloto, né, em nome do Comitê Gestor do IBS e da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. A gente queria agradecer a todas as empresas que se dispuseram a participar desse piloto. Mais do que participar aqui, vocês vão ser protagonistas, né, para que nós consigamos qualificar esses nossos sistemas do IBS que nós estamos colocando no ar a partir do dia de hoje, né? Desde segunda-feira já estamos trabalhando e hoje tem essa primeira reunião aí de contato mais direto com as empresas. Então, realmente fica aqui uma mensagem nossa de um profundo agradecimento e que vocês sigam basicamente as orientações que os colegas vierem a dar. E especialmente, aqui eu queria deixar bem claro que nós aqui não falamos, apesar de o Rio Grande do Sul estar numa posição de conduzir e ser responsável pelo desenvolvimento desse módulo inicial do sistema de apuração, arrecadação, as adaptações dos sistemas de documentos eletrônicos. Nós aqui estamos trabalhando num coletivo, um coletivo de todos os estados da federação e todos os municípios que estão ajudando nesse processo de construção. Para nós, do lado das administrações tributárias, é um grande desafio, não tenho dúvida disso, porque tudo que nós estamos fazendo do nosso lado aqui é absolutamente novo, né? Então, muitas questões, muitos problemas ainda a gente vai ter que superar juntos. E o que nós pedimos para vocês é que interajam, né? Que interajam muito com os colegas, interajam entre as equipes de vocês, das empresas, para que a gente possa ter e disponibilizar para os senhores o melhor sistema de apuração tributária, não só do Brasil, mas do mundo. E eu falo isso com bastante propriedade para dizer que nós chegaremos e teremos e mostraremos para a sociedade como um todo a capacidade de estados e a capacidade de municípios de montar e estruturar um sistema que vai dar orgulho para todo o Brasil. Sigam também, e aqui eu acho que fica um recado muito importante, para que a gente possa ter fluxos bastante formais, né, de registro das informações. Utilize os canais de atendimento, tá? Utilize os canais de atendimento, mesmo que os senhores venham a conversar entre as equipes técnicas das empresas, etc. Mas para nós e para o comitê gestor do IBS,
todos os registros, todas as dúvidas, todas as informações, elas têm que estar formalizadas no sistema de atendimento. Isso é muito importante para todos nós. Então, daqui a pouco vocês vão ter contato com pessoas maravilhosas aí que estão ajudando nesse processo de condução, da construção dos sistemas, como a Eliane, como o Paulo, né, a equipe do Rio Grande do Sul de atendimento, mais São Paulo, Minas e outros colegas de outros estados e municípios, para que a gente possa chegar ao final desse período com ah, com realmente qualificando bastante esse trabalho e que todos saiam daqui a um trimestre, né, já com a disponibilização do sistema para toda a sociedade. Então, mais uma vez agradeço a presença de todos e passo a palavra aqui para minha amiga Luísa para a condução dos trabalhos. Obrigada, Ricardo, pela abertura. Dando continuidade, passo a palavra ao Luiz Dias, coordenador de CTO, e em seguida ao Roberto Albuquerque, coordenador adjunto. Bom, pessoal, também de forma muito breve, eu acho que eu inicio agradecendo, né? Agradecendo aí as empresas que estão se prontificando aí a enfrentar esse desafio junto com a gente, né? Que é o desafio de construir, diria, o coração dessa reforma tributária no âmbito do IBS, né? A gente está construindo uma coisa que eu acho que vocês sabem bem, que é uma coisa que é única, né, no mundo, né? A gente tem algumas experiências aí de IVA dual pelo mundo, mas nada parecido com o que a gente está construindo aqui no Brasil, né? Algumas inovações de crédito vinculado ao efetivo pagamento, distribuição de recursos entre estados e municípios, né, de forma com regras de transição, algumas características muito peculiares que trazem esse desafio maior. A gente vem tratando desse assunto já muito antes da aprovação da emenda constitucional, né? A gente vem trabalhando quase de forma silenciosa. No ano passado, congregando ali também as equipes do INCAT, né? O INCAT, que aí é o fórum que os estados trabalham, mas está trabalhando totalmente integrado aí com o comitê gestor, e a gente tem trabalhado na questão da adaptação dos documentos fiscais, e conseguimos soltar notas técnicas, mas eu acho que a gente tem uma grande entrega. Eu acho que isso aqui, essa entrega do ambiente de apuração, ela coroa todo um trabalho, que eu quero dizer que coroa todo um trabalho que vem de lá de trás. E com o envolvimento de todos, a gente conseguiu criar uma relação muito forte aí com os colegas dos municípios, refundamos essa relação federativa com os colegas dos municípios, e a gente vem, acho que vocês vão se impressionar aí com o que está sendo entregue. A gente tem consciência que a gente está trabalhando em cima de uma primeira versão e já está no roadmap aí da equipe, todas as etapas evolutivas disso, mas os senhores estão sendo aí pioneiros, aí, vão nos ajudar. A gente quer ter um foco muito claro nessa reforma de melhorar a experiência do contribuinte, tá? Facilitar o cumprimento, não só, né, com a simplificação que a própria reforma já trouxe em relação às questões de tributação, mas sobretudo na operacionalização do tributo, né? Tornar esse compliance muito menos custoso para vocês. A gente sabe que tem também que ter uma fase de transição, de convivência de sistema velho com o novo. Isso traz um custo maior, mas a gente quer entregar um sistema que seja fluido, com declaração assistida, tudo que será necessário aí para a gente ajudar as empresas, ajudar no desenvolvimento do nosso país. Também registrando, já terminando a minha fala aqui, registrar agradecimento a todos os técnicos aí envolvidos aí, os técnicos do Rio Grande do Sul, Paulo, Eliane, tantos outros, Álvaro, que eu estou vendo. Estou falando só quem eu estou vendo aqui na tela, mas eu sei que tem muita gente aí envolvida aí, muita gente, os colegas do município aí, e aí eu agradeço na pessoa do Roberto, a todos os colegas do município. O Roberto vai falar logo depois de mim, é um grande companheiro, e o Ricardo Neves também com o seu empreendedorismo público, né? O Ricardo topa todos os desafios que sejam para ajudar
o país, as administrações tributárias e acredito uma relação melhor, menos conflituosa aí com os contribuintes, né? Que a gente consiga arrecadar para ajudar, né, nesse desenvolvimento, na construção de um país mais forte, mas também que tenha esse olhar de empatia com os contribuintes. Pessoal, era isso. Desculpem se eu me alonguei muito na fala, mas fica aqui meu agradecimento e a minha felicidade de estar participando aqui desse momento com vocês. Obrigado. Roberto, por favor. Olá, muito boa tarde a todas e todos. Espero que a passagem do ano, né, tenha sido harmoniosa e feliz e desejo um ótimo 2026 para todos nós. Bom, meu nome é Roberto Albuquerque e sou auditor tributário do município do Recife, participando hoje do pré-comitê gestor do IBS. Olha, o Ricardo e o Luiz foram muito precisos, então eu serei breve. 2025 foi um ano de realizações e muitas entregas das administrações tributárias de todo o país, resultado de um esforço e uma dedicação sem iguais de centenas de colegas. E hoje apresentamos uma dessas entregas, o projeto piloto do Sistema de Apuração Assistida do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, uma solução tecnológica desenvolvida pelo Rio Grande do Sul, com apoio de outros estados e municípios, né, que é um passo fundamental na implementação gradual da nossa reforma tributária do consumo. Olha, pessoal, meus cumprimentos a todos. Todos os colegas que se envolveram diretamente e indiretamente no projeto. Cumprimento todos em nome do Paulo Yamada e da Eliane Heidemann. E citam-se todos os demais colegas saudados. Eu saúdo também a equipe que vem desenvolvendo o portal de atendimento. E o faço em nome da Raquel Krug, uma equipe que vem desenvolvendo um trabalho espetacular. O cumprimento ainda é extensivo aos colegas do Rio Grande do Sul, em nome do amigo Ricardo Neves. Ricardo, o Comitê Gestor do IBS tem um débito com todos vocês do Rio Grande do Sul. Por fim, agradeço a todas as 123 empresas por proporcionarem ao comitê a identificação de oportunidades de melhoria e ajustes de fluxo de informação, preparando sistemas para o uso em larga escala, já adaptados ao novo modelo de tributação do IBS. Em 2026, teremos ainda mais entregas para a sociedade, como o Ricardo e o Luiz tão bem apontaram. Mas agora, né, pessoal, é hora do Bistimor de hoje. E passo então a palavra à colega Luísa. Luísa, por favor. Muito obrigado e uma ótima tarde para todos nós. Obrigada, Luísa. Obrigada, Roberto, pelas palavras iniciais. Dando sequência, então, à nossa agenda, passamos agora à apresentação do piloto do IBS. Será conduzida pelo Paulo Yamada e pela Eliane Heidemann. Paulo e Eliane, por favor. Bom, vou pedir para a Eliane começar falando um pouco sobre as fases que a gente tem dentro da apuração e em seguida eu vou fazer uma demonstração dentro do sistema, tá bom? Ok. Boa tarde a todos. Tá tudo ok com o meu áudio, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Porque deu uma falha aqui na fala do Roberto, do Paulo também. Eu não sei se é minha internet. Tá dando para ouvir bem? Tá bom, Eliane. Estamos sim. Por enquanto, sim. Tá bem claro. Pode prosseguir. Tá, vou compartilhar aqui. Bom, o Paulo vai fazer a demonstração prática do sistema, vai abrir a tela, mas antes disso, a gente queria falar um pouquinho sobre o ciclo, o processo de apuração, para a gente entender direitinho quais são as etapas, porque isso vai nos ajudar a entender com clareza algumas mensagens que a gente vai ver aparecendo quando essas demonstrações forem feitas, tá? E essas etapas da apuração, elas seguem o ciclo que está definido lá na lei complementar, quando fala de ajuste, quando fala de entrega da apuração, dos saldos, quando fala do período de processamento dessas notas, questões cronológicas. Então, a gente vai abordar um pouquinho isso aqui para fazer a conexão com algumas etiquetas que a gente vai ver dentro do sistema na hora que o Paulo estiver fazendo a demonstração. Quando a gente abre o sistema de apuração assistida, a gente vai ver basicamente informações resumo de 2 períodos de apuração. O período atual do mês corrente, então, por exemplo, hoje é dia 9 de janeiro, nosso período atual é janeiro, então vai aparecer algumas informações lá, e vai aparecer o mês imediatamente anterior. E aí,
vai ter informações associadas a esses dois períodos. Essas informações que eu vou abordar aqui são etiquetas que a gente vai ver aparecendo ao lado de cada período de apuração. Então, janeiro vai ter uma etiquetinha e dezembro, que é imediatamente anterior, também vai ter uma etiqueta. Essas etiquetas refletem o estágio da apuração em que aquele período de apuração está. E é isso que a gente quer abordar aqui. Então, são 4 as etiquetas que nessa primeira entrega a gente vai enxergar. Em apuração, ao lado do período, ou entrega da apuração assistida, ou realizar ajustes, ou vencimento. E aí o que a gente queria era demonstrar, explicar direitinho o que cada etiqueta dessa significa. A primeira etiqueta, que é essa aqui, em apuração, ela representa o mês que está em curso. Então, é o período em que as notas estão sendo emitidas pelo contribuinte, estão chegando no sistema, o sistema está processando e está mostrando ali dentro da apuração o reflexo do processamento desses documentos fiscais. Então, se nós estamos hoje em janeiro, quando a gente abre o sistema, o período de apuração janeiro vai estar com essa etiqueta, em apuração, que representa o período de apuração em curso e cujos saldos serão impactados diariamente ao processamento de cada nova informação que vai chegando ao sistema de apuração do IBS. Diariamente, para essa apuração que está em curso, e também para as outras, mas a gente vai falar aqui com foco nela, existem alguns processamentos que, uma vez por dia, o sistema vai parar e vai fazer. A primeira decorre lá da determinação da própria Lei Complementar 214, é a ordenação cronológica dos documentos. É muito importante porque afeta a questão da ordem com que cada documento fiscal vai ter o seu débito extinto, que essas notas que vão chegando de diferentes autorizadores ao longo do dia, que são emparelhadas ali e distribuídas por canais paralelos, que a gente pegue esses documentos fiscais e a gente coloque na ordem cronológica, obedecendo à determinação da lei complementar. Então, vai ter um momento no dia, diariamente, para essa apuração, principalmente para essa apuração que está com a etiqueta de em apuração, que o sistema para e a primeira coisa que ele faz, a gente processa nessa sequência que está na tela. A primeira coisa é ordenar esses documentos e só depois de ordenar a cronologia desses documentos fiscais, o sistema inicia o processo de compensação, que é fazer o vínculo, né, entre os créditos apropriados por um contribuinte com os seus respectivos débitos, ou seja, a gente começa esse processo de quitação. Em seguida, vem as vinculações de pagamentos. Então, veja, a gente está priorizando a utilização do crédito pelo contribuinte e, nesse momento do final do dia, só depois que a gente consome todos os créditos do contribuinte, o sistema vai iniciar o processo de utilização dos pagamentos e recolhimentos, né, que a lei complementar ela utiliza essas duas terminologias. Então, aqui a gente está falando de rádio, recolhimento pelo adquirente, a gente está falando de split, a gente está falando do pagamento do contribuinte. Depois que se esgotou a utilização dos créditos apropriados, inicia-se a utilização dos pagamentos recepcionados pelo sistema. Depois disso, quando faz esse débito, as débito desse ela vai dos respectivos clientes do regular. Isso realiza essa propagação. E ao final de tudo isso, ele apura eventuais diferenças a serem transferidas ao fornecedor em até 3 dias úteis. Estão dizendo aqui no chat que está falhando muito, gente. Está dando para ouvir está bem? picotando. Eu imagino Depois que seja a minha até internet. o pagamento deu para ouvir bem. Depois começou a cortar um pouquinho. De Oi. repente, se habilita o vídeo, acho que melhora ele. Eu vou tentar também passar aqui para a minha internet 3G, vamos ver se fica melhor. Estou achando que é a minha internet mesmo. Só um pouquinho. Passando aqui a internet do computador para do celular. Só um pouco. Pronto, vamos tentar isso. Vocês me dizem se melhorou. Melhorou. Melhorou? Melhorou, Eliane. Pronto. Então vamos lá.
E aí, no final, até pagamento deu para ouvir, né? Depois a gente inicia a fase de propagação, que é eu extinguir todos os débitos de um determinado fornecedor, e agora essa extinção, ela gera apropriação de crédito para os clientes desse fornecedor, que sejam os adquirentes, que sejam do regime regular de apuração. Isso é o que a gente denomina propagação, né? O crédito vai rolando na cadeia. O sistema também vai fazer isso nesse momento do dia em que ele realiza esses processamentos. E ao final de tudo isso, ele vai levantar quais são os valores que eventualmente serão transferidos ao fornecedor em até 3 dias úteis nos termos da legislação vigente. Tudo tranquilo, pessoal? Com o áudio? Melhorou sim, Sim, Eliane. melhorou. Tá, beleza. É que vai chegando o barulhinho da notificação, eu já parei para olhar se não era alguém avisando que estava ruim. Muito bem. Terminou o mês corrente, virou o mês. Digamos, eu estava ali em janeiro, até o dia 31 de janeiro, o período de apuração janeiro aparece com a etiqueta em apuração. A partir de 1º de fevereiro, aquele mês que era corrente, janeiro, já não é mais. Agora ele entrou numa fase de consolidação. O mês corrente agora é fevereiro. Para esse mês imediatamente anterior, que está nessa fase de consolidação, a etiqueta que vai aparecer é a etiqueta entrega da apuração assistida. Quando nós virmos um período de apuração com essa etiqueta dentro do sistema, o que significa? Significa que o sistema agora entrou numa etapa de pegar todas as informações daquele período de apuração para chegar a um saldo preliminar de apuração, seja ele devedor ou credor, para mostrar para o contribuinte, para que ele possa conferir, fazer todos os ajustes do jeito que determina a legislação. A primeira etapa dessa fase de consolidação, que está a priori definida do dia 1º ao dia 5, é uma etapa em que o sistema ainda não está fazendo esse fechamento. Ele ainda deixou aqui uma lacuna para recepcionar arquivos daquele período, emitidos naquele período de apuração, que possam ainda estar tramitando, estejam no processo de entrega até serem recepcionados dentro do ambiente da apuração assistida. Por algum momento, um atraso na distribuição daquele arquivo pela Cefaz autorizadora, qualquer motivo técnico que possa ter atrasado o envio da informação. Então, fica esses 5 dias que o sistema fica aguardando isso. A partir do final desse 5º dia até o 15º dia é quando o sistema starta a consolidação desses saldos para disponibilizar essa apuração preliminar para o contribuinte iniciar o processo de conferência dele. Até esse momento em que esse arquivo vai ser disponibilizado ao contribuinte com a prévia da apuração, a etiqueta que nós vamos ver vai ser a entrega da apuração assistida. Significa que nós não estamos mais trabalhando no mês corrente, mas a prévia da apuração assistida ainda não foi disponibilizada ao contribuinte, ele está nesse processo. E isso vai acontecer entre o dia 1º e o dia 15. Não necessariamente o fechamento será no dia 15, mas será até o limite desse prazo, o prazo para o contribuinte receber esse arquivo. Então, a primeira prévia, ela é disponibilizada até o final desse período de consolidação, com um arquivo que vai ser entregue ao contribuinte. Nesta primeira etapa do piloto, né, Paulo, a gente ainda não está disponibilizando esse arquivo, embora seja importante que a gente entenda qual é a etiqueta que vai aparecer quando, teoricamente, nessa fase inicial, essa apuração assistida já tiver sido disponibilizada ao contribuinte. Mas lá na frente, quando nós estivermos processando ajustes, a gente vai começar a falar em como entregar essa prévia da apuração para o contribuinte, tá? Então, essa é a terceira etiqueta que aparece. A partir do momento em que a apuração consolidou todas as informações e chegou ao saldo de apuração do contribuinte, entregando para ele, olha, está aqui o arquivo para você baixar ou para ele consultar na própria tela do sistema,
abre-se a contagem do prazo de ajustes previsto na legislação. Então, quando nós abrirmos o sistema e ao lado do período de apuração nós virmos a etiqueta realizar ajuste, significa que a informação prévia da apuração assistida já foi disponibilizada ao contribuinte e que dentro desse período, com essa etiqueta, nós estamos aguardando o contribuinte fazer as conferências e transmitir, realizar os ajustes que ele entender que são cabíveis ali no saldo daquela apuração que foi entregue para ele. Não significa que ajustes de apuração só possam ser executados dentro desse período de ajustes. Significa que, do ponto de vista daquele ciclo temporal que está previsto lá na lei complementar, a etapa em que se espera que ajustes sejam efetuados dentro do prazo regulamentar é a etapa em que essa etiqueta vai estar aparecendo. Mas uma vez que a gente vire para a próxima etapa da apuração, ajustes poderão ser realizados, mas já vão ser exibidos numa dinâmica diferente dentro do sistema que a gente vai conhecendo ao longo das próximas etapas do piloto. Essa imagem aqui, gente, é meramente ilustrativa. Não olhem esse 25 aí e concluam que a data de vencimento do tributo é 25, tá? Isso foi só imagem gerada pela IA para ilustrar a apresentação. O importante da gente saber aqui é a etiqueta denominada data de vencimento, ela aparece em um dia só, que é a data definida no regulamento para o vencimento, para o pagamento do tributo, que é coincidente com a data que estabelece o fim do prazo regulamentar de realização dos ajustes, tá? Então, a etiqueta realizar ajuste não aparece nesse último dia, aparece a etiqueta vencimento, mas ali naquela data também ainda se pode realizar ajustes dentro da data do vencimento, sendo importante que quando o ajuste seja realizado, se verifique para fins de emitir a guia se aquele ajuste emitido já refletiu no saldo, de modo que a guia seja emitida com o valor correto. Então, resumidamente, temos aí o ciclo, a linha temporal das etapas de apuração, e aí o entendimento do que cada etiqueta dessa vai significar. E agora eu devolvo a palavra para o Paulo, que vai fazer efetivamente, vai abrir o sistema e vai mostrar a coisa acontecendo. Bom, vamos começar mostrando para vocês, dentro do sistema, uma situação que a gente está projetando aqui na tela, que são 3 contribuintes se relacionando, um contribuinte A fazendo um fornecimento para um contribuinte B com um valor de 300 destacado nessa operação, e um contribuinte B, depois de fazer essa aquisição de 300, ele faz um fornecimento para um contribuinte C com 500 destacado nessa nota. Tá? Então, a gente vai ver 3 contribuintes relacionando e como aparece na apuração esses fornecimentos e essas aquisições. Tá? Vamos começar olhando a apuração de A para olhar esse fornecimento de 300 para B. Nós vamos começar mostrando todos os fornecimentos sem nenhuma liquidação. Então, todos eles não estão pagos. Tá? Vamos entrar na apuração de A e ver como que ficou isso. Como a Eliane mostrou para vocês agora, a apuração de dezembro aparece primeiro, na fase de realizar ajustes, tá? E esse fornecimento de 300 que aconteceu vai aparecer aqui em janeiro com 300 em débitos não extintos. Aqui no nosso gráfico da apuração, na barrinha dos créditos, na barrinha dos débitos, desculpa, ele vai aparecer como um débito em aberto com a legenda no vermelhinho. Tá? Se a gente clicar aqui nos débitos em aberto na esquerda, a gente vai ver a consolidação de todos os débitos por mês. E a gente olha aqui em janeiro, só tem aquela operação aqui no nosso ambiente, e a gente vai olhar esses 300 em aberto, tá? E um link aqui, emitir, esse emitir aqui é emitir documento de arrecadação, tá? Vamos dar uma olhada, o que acontece se clicar aqui? Pronto. Clicando aqui, a gente vai ver o nosso documento de arrecadação. Nós fizemos um documento de arrecadação
para que vocês consigam simular o pagamento de todos os débitos de um mês, tá? Então, se vocês clicarem gerando a guia, né? Guia não, documento de arrecadação, senão o pessoal da arrecadação fica chateado. E clicar aqui no botão pagar, vocês vão fazer a simulação desse pagamento dos 300 dentro do sistema de apuração. Vocês podem emitir essa guia a qualquer momento, não precisa esperar chegar na fase de realizar ajustes, nem esperar o vencimento, tá? Vocês podem, inclusive, pagar no meio do próprio mês, tá? Então, vamos voltar. E agora a gente vai olhar aqui da esquerda, ó, em fornecimentos, com crédito para o adquirente, a gente vai ver todos os débitos consolidados por adquirente. Clicando nesse maisinho, a gente vai abrir todas as operações, tá? Vai aparecer aqui em aberto 300, porque o débito não foi liquidado, e do lado um link escrito simular split. Nesse simular split, vocês vão conseguir simular um split nessa nota, tá? Que está aparecendo aqui do lado. O que vai acontecer? Simulando o split, vocês vão liquidar esse débito, tá? E liquidando o débito, vocês geram crédito para o adquirente. Clicando aqui nessa lupinha em detalhes, tá? Vocês vão ver o histórico dessa operação, com todas as notas que estão relacionadas a essa operação. No caso, só tem uma nota, a de fornecimento, tá? Que inaugurou um débito nesse conta corrente e deixou o saldo devedor em 300. Esse Dzinho aqui na última coluna é para indicar que o saldo é devedor, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada agora como é que fica a apuração do contribuinte B. Esse contribuinte B que fez essa aquisição com 300 e fez um fornecimento com 500. Como que isso vai aparecer dentro do sistema? Vamos acessar então a apuração do B e começar lá do início. Está carregando aqui ainda. Carregou. Bom, o mês de dezembro em ajustes, a gente está trabalhando nas simulações com o mês de janeiro, né? Ó, não tem nenhum crédito aqui ainda e tem os débitos em aberto de 500 que a gente viu lá. Para olhar as aquisições, a gente tem que vir aqui na esquerda no menu Aquisições e a gente vai ver as aquisições consolidadas por fornecedor, tá? Clicando no maisinho, a gente vai expandir as operações aqui embaixo, tá? E vocês vão ver, olha, a apropriar o valor de 300 nessa operação. Como o débito não está extinto lá no fornecedor, aqui no adquirente, ela aparece como a apropriar. Se clicar nesse link aqui do lado, pagar, esse pagar ele significa o recolhimento pelo adquirente. Então, clicando aqui, vocês vão simular o pagamento, tá, feito pelo adquirente, o recolhimento feito pelo adquirente numa operação. Tá? Clicando na lupinha aqui na esquerda, na direita, em detalhes, vocês vão conseguir ver, tá, como que aconteceu o histórico de uso desses créditos. Como o débito não está liquidado no fornecedor, ele não está apropriado no adquirente. Então, o saldo inicial ainda está com o valor zero. Tá? Muito bem. Vamos dar uma olhada, então. Nos fornecimentos, com crédito para o adquirente, vai aparecer aqui o valor 500 em aberto, igual apareceu lá no contribuinte A, com o valor de 300 em aberto, e o nosso link de simular split aqui também. Tá? Vamos dar uma olhada agora como que está a apuração desse contribuinte C com a aquisição de 500 de imposto, que vai gerar um crédito para ele em algum momento aqui. Vamos dar uma olhada como é que aparece para o C na apuração. Vamos acessar a apuração desse contribuinte C. Carregou, vamos nas aquisições e aqui aparece 500 a apropriar, porque o débito está não extinto lá no fornecedor dele, né? Então, com o débito não extinto, o crédito fica a apropriar e o linkzinho aqui do pagar, que é o recolhimento pelo adquirente. Tá?
Vamos começar agora a fazer as simulações dos pagamentos para ver como que isso vai impactar as apurações, né? Vamos começar fazendo uma simulação de split do fornecimento de A para B. Então, fazendo uma simulação de um split, a gente vai liquidar esse débito de 300 do ponto de vista de A. E B vai começar a enxergar um crédito de 300 apropriado aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos acessar a apuração do contribuinte A e vamos em fornecimentos para acessar aquele débito em aberto dos 300 naquela operação. Vamos lá, com crédito para o adquirente, os 300 em aberto aqui no consolidado. Acessamos a operação e vamos simular o split clicando aqui. Simulamos o split. Olha, assim que fizer a simulação do split, ele vai aparecer para vocês em processamento. Tá? Os nossos processamentos, tá, de pagamentos, de reconhecimento de crédito apropriado para o adquirente, eles vão ser executados a cada 4 horas nesse ambiente de teste que nós estamos aqui entrando no piloto com ele. Então, a cada 4 horas a gente vai ver o processamento desses pagamentos e dos créditos, né, sendo propagados na cadeia fornecedor-adquirente. Não significa que demora 4 horas a partir do momento que você clicou no split. Significa que eles são executados periodicamente a cada 4 horas. Então, esse processamento acontecerá em até 4 horas. Tá? Uma vez que o split foi processado, ele vai aparecer aqui com o status processado. Ele não está mais no status em processamento. Tá? Vamos dar uma olhada como é que ficou o débito do ponto de vista de A, agora que o split foi simulado. Ó, aparece com 300 extintos aqui no consolidado. E na operação, aqueles 300 que estavam em aberto, agora eles aparecem como extintos. Tá vendo aqui, ó? É isso aí. Vamos dar uma olhada no histórico dessa operação, como é que aparece agora. Olha só, o fornecimento. Ele teve um split provisionado que estava esperando a extinção dos débitos. Quando foi rodada a rotina, isso aqui aparece no momento que vocês clicam na simulação do split. Quando roda a rotina de 4 em 4 horas, tá? O split ele é estornado a provisão e aí sim a gente lança ele integralmente para fazer a extinção do débito. Se tivesse algum crédito por aquisição, ele teria sido usado antes, tá? Porque a Lei Complementar 214 diz que os créditos por aquisição têm precedência sobre o split para extinção de débitos. Mas nesse nosso caso, como não tinha créditos por aquisição, o split foi usado integralmente para fazer a extinção do débito e o saldo dessa operação ele fica zerado no fim. Tá? Vamos dar uma olhada como é que aparece agora para o contribuinte B, uma vez que esse split foi usado para fazer a extinção desse débito de 300. Ó, para o contribuinte B, vamos clicar em aquisições e a gente vai olhar e encontrar os 300 aqui não utilizados no consolidado. E quando a gente olha a operação, aqueles 300 que estavam em apropriar, eles foram apropriados com a extinção do débito no fornecedor e eles vão aparecer como não utilizados. Então, eles estão apropriados e não utilizados no adquirente. Tá? Vamos dar uma olhada agora e simular um recolhimento pelo adquirente aqui no contribuinte C. Vamos clicar naquele link pagar. Aquele link pagar com 500 e simular um recolhimento pelo adquirente. Tá? Vamos dar uma olhada, então, como é que vai funcionar. A gente primeiro vai acessar a apuração do contribuinte C. E aí nós vamos acessar lá no menu Aquisições, as aquisições do contribuinte C. Então aqui estamos em Aquisições, o 500 a apropriar dele aqui e o pagar aqui. Né? Então vamos dar uma olhada.
Vou clicar no pagar, tá? Bom, a gente está simulando um recolhimento pelo adquirente, tá? E esse contribuinte, ele tem 500 que ele fez o recolhimento pelo adquirente e ele tem... Não, esse contribuinte ele só tem 500 que ele fez pelo adquirente. A gente tem que ir lá no B, que a gente vai ver a situação em B, porque esse débito para B, ele foi já quitado, ou pelo menos provisionado, vamos dizer assim, né? Esses 500, vamos dar uma olhada como que ele aparece aqui, tá? Em detalhes. Ele aparece em aberto, mas ele já tem um valor provisionado esperando a extinção de débitos, tá? Então, se vocês olharem no extrato da operação, a operação está com saldo devedor zerado, tá? Vamos dar uma olhada agora o que acontece com o contribuinte B, uma vez que ele tem 300 de créditos em aquisição que já estão apropriados, tá? E ele tem o split do contribuinte, que foi o adquirente, o C, que pagou pelo recolhimento pelo adquirente, né? O nosso contribuinte B, ele tem o fornecimento de 500 contra 300 das aquisições e ele tem o recolhimento pelo adquirente, que C também fez, tá? Vamos esperar, então, aqui a nossa propagação rodar e aí a gente vai mostrar para vocês como é que fica esse resultado. Bom, uma vez que rodou o procedimento, o contribuinte B, vamos dar uma olhada aqui no contribuinte B, ele tinha o fornecimento de 500 que estava em aberto e ele foi para extinto, tá? Vamos ver o que aconteceu na extinção desses 500 do débito de B. Clicando aqui em detalhes, a gente vai conseguir ver todo o histórico do que aconteceu. O fornecimento que inaugurou conta corrente com 500 de débito, o recolhimento pelo adquirente que ficou provisionado zerando o saldo devedor, o recolhimento pelo adquirente que foi estornado para dar prioridade para compensação no processo de compensação. Então, embora tivesse 500 de recolhimento pelo adquirente, que era suficiente para extinguir o débito, o contribuinte B já tinha uma aquisição com 300 apropriados. E esses 300 eles foram utilizados na extinção de parte dos 500. Então, durante a compensação, ficamos com um saldo devedor de 200, esse Dzinho aqui do saldo devedor, né? Aí sim nós vamos utilizar o recolhimento pelo adquirente, né? Que é a Lei Complementar 214 dá preferência para a compensação e depois para o split e para o recolhimento pelo adquirente em seguida. Então, a gente vai extinguir o saldo devedor restante, né? Com o recolhimento pelo adquirente, e assim a gente vai ficar com um excesso nesse recolhimento pelo adquirente. E esse recolhimento pelo adquirente, a parte relacionada ao excesso, vai ser transferida para o fornecedor. E quando acontecer essa transferência, o conta corrente fica zerado, tá? É assim que a gente vai olhar o histórico da operação, tanto com a extinção pelo split, pelo recolhimento pelo adquirente e pela compensação. A gente viu a extinção pelo split dos 300 lá no contribuinte A e aqui no contribuinte B a gente viu uma parte sendo extinta com a compensação e outra parte sendo extinta com o recolhimento pelo adquirente, tá? Vamos dar uma olhada como é que ficou lá no adquirente, uma vez que esses 500 foram extintos, como é que ficou lá na apuração dele, tá? Isso, vamos aqui em aquisições,
Então, os 500 a apropriar ficaram como não utilizados, tá vendo aqui? E isso que ficou não utilizado, como ele não tem débitos ainda, só ficou apropriado e não utilizado, tá? E agora a gente vai ver aqui um saldo não utilizado de 500, tá? No histórico do uso desses créditos, tá? Eu acho que eu consegui resumir, então, o que a gente precisava ver, apresentar o que a gente está colocando no piloto, né? E sem esquecer de olhar a nossa cartilha orientativa aqui no menu esquerdo, onde estão o material, onde está o material que a gente colocou para vocês. Paulo, na cartilha também está disponibilizada as restrições daquilo que eles ainda não vão conseguir ver nessa primeira etapa, né? Boa. Restrições. A gente está trabalhando com as NFEs, modelo 55, tá? Nós estamos trabalhando com as notas normais, notas complementares, não estamos trabalhando com devoluções ainda, tá? Esse vai ser o nosso próximo passo. E não estamos trabalhando com notas de entrada e nem de ajuste. Todas as implantações dessas notas, elas vão acontecer agora ao longo do piloto, janeiro e fevereiro, tá? Muita coisa já está quase que pronta para entregar, mas a gente não queria ficar segurando para mostrar. E eu acho que agora é uma fase de vocês começarem a se habituar com a interface do sistema e trazerem essas dúvidas de como estão acontecendo esses processamentos dentro desses extratos, tá? Para que a gente consiga, na próxima reunião, que eu espero que seja daqui a uma semana, que a gente consiga começar a conversar sobre esses processamentos. Certo, então. Obrigada, Paulo e Helene, pela apresentação. Agradeço de forma especial ao Paulo Yamada, auditor fiscal da Secretaria do Estado de São Paulo, e a Helene Heidmann, fiscal da Secretaria do Amapá, pelo comprometimento e por toda a contribuição técnica para o piloto do IBS no âmbito do Comitê Gestor. Na sequência, a gente segue agora para o bloco do atendimento, conduzido pela auditora fiscal da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, Raquel Krug. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao piloto da apuração do IBS. Meu nome é Raquel Krug-Einsfeld, eu sou responsável pelo atendimento e eu vou falar sobre os nossos canais de comunicação disponíveis nessa primeira etapa do piloto. O primeiro meio de interação, de comunicação que nós teremos dentro dessa primeira etapa são as agendas de sexta-feira, as lives, onde serão comunicados avanços no piloto, as melhorias implementadas no sistema, algumas outras informações importantes necessárias de novas funcionalidades, e também poderão ser respondidas algumas dúvidas que sejam encaminhadas pelas empresas e sejam de interesse das demais empresas também, e algumas dúvidas que podem ser mais complexas e mereçam algum esclarecimento, então, durante as lives. O segundo canal que nós disponibilizamos é um canal no Telegram, é um grupo no Telegram, na verdade, chamado Piloto IBS Comunicados, que foi criado para o envio de mensagens de documentos pela equipe do piloto às empresas participantes. Este canal também vai ser usado para informar, como as lives, né, os avanços de sistemas, as atualizações, porém de forma mais célere. Então, nós não vamos precisar chegar na sexta-feira para poder encaminhar informações, avisos e outros documentos, para durante a semana podemos ter já essa agilidade e encaminhar via canal no Telegram. Esse canal criado no Telegram, ele não permite o envio de mensagens, né, troca de mensagens, tá? Ele é somente para informação, para envio pela equipe do projeto piloto. E o link deste canal do Telegram, que os senhores vão poder acessar, será encaminhado aqui no chat, até peço a gentileza, se o Carlos puder encaminhar já.
ele também vai ficar disponível na página da apuração, mas agora vocês já vão poder acessar por esse link encaminhado no chat. O terceiro canal disponibilizado para a interação, né, a comunicação com a equipe do piloto, é o SAC, o Serviço de Atendimento ao Contribuinte. Na próxima semana, a previsão é de que seja já na segunda-feira, será lançado o portal de serviços oficial, né, com a ferramenta de atendimento já oficial do Comitê Gestor do IBS. Ou seja, né, além da apuração, nós estamos inaugurando também neste piloto o atendimento do IBS. E eu aproveito para destacar aqui que esse lançamento do atendimento é fruto de um esforço de muitas pessoas e de vários entes, né, que se empenharam em conjunto para fazer essa entrega. Então, voltando ao SAC, por enquanto, apesar do portal de serviços ser disponibilizado na semana que vem já para todos os usuários, né, que vão poder navegar no portal, por enquanto, o SAC, que é o serviço de atendimento, ele vai ficar disponível só para as empresas participantes do piloto, da apuração. Então, as pessoas indicadas pelas empresas habilitadas no piloto vão poder acessar com o login GovBR e poderão encaminhar suas dúvidas relacionadas à apuração. Após o envio, os atendentes responderão às perguntas, então, via SAC, mas algumas dúvidas que possam ser, então, como já tinha colocado, de interesse das demais empresas ou que precisem, né, de uma explicação mais complexa, elas poderão ser abordadas nas lives e melhor explicadas durante, então, os encontros de sexta-feira. Assim que ocorrer o lançamento do portal na semana que vem, nós vamos encaminhar um manual com as orientações para o uso do SAC. E, conforme já colocado anteriormente pelo Ricardo Neves, é muito importante que as dúvidas sejam enviadas no SAC, para que aquelas informações fiquem registradas e para que a gente possa melhorar também as informações que serão disponibilizadas no portal de serviços do IBS e acessadas por todos os usuários. E, além disso, conforme o piloto for avançando, novas empresas vão ingressar no piloto e poderão ter as mesmas dúvidas que foram enviadas nas fases anteriores. Então, a equipe do atendimento vai aproveitar essas dúvidas encaminhadas nessas fases anteriores e vai já disponibilizar as respostas para que as próximas não necessitem encaminhar, então, as mesmas dúvidas. Além das dúvidas, as empresas participantes do piloto também poderão contribuir com sugestões de melhoria. Tanto para o sistema de apuração, quanto para atendimento e para o próprio portal de serviços. Nós vamos disponibilizar dentro do SAC, então, um formulário para esse fim de encaminhamento das sugestões de melhoria. Essas contribuições são muito importantes, né, nessa fase inicial dos sistemas do IBS, e como tudo é novo, nós esperamos que vocês nos demandem bastante, e estamos à disposição para ajudá-los e para contribuir no sucesso do piloto. Muito obrigada. Certo, então. Acredito que finalizamos a nossa primeira live aqui. Agradecemos a presença de todos e até o próximo encontro.